programa de hoje será diferente do habitual. Teremos a nossa primeira entrevista no Porque o Saber não Ocupa Lugar. E quem abre a porta da sua casa é o nosso Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues foi primeiramente eleito em 2013, reeleito em 2017 e em 2021 os vilafranquenses reafirmaram a sua confiança em Ricardo Rodrigues. Este é, portanto, o seu último mandato e por isso quisemos saber um pouco mais sobre o homem por detrás do político. Ora veja. Nós vamos ter aqui uma conversa mais ou menos informal e eu prometo que não vai fazer perguntas sobre política. Porque nós o que queremos é conhecer o homem por detrás do político. Em que momento surge essa vontade de fazer política, porque estava no auge da sua carreira de advogado? Bem, antes de mais, muito obrigado também pela oportunidade. O que se passou foi o seguinte: eu sempre tive uma intervenção social muito ativa, sempre, enfim, tive em movimentos sociais, do SOS Lagoas, de pescadores, de lavradores, e portanto o bichinho da intervenção social sempre esteve. Depois foi um convite, enfim, em 1999, depois de ter sido mandatário do professor Medeiros Ferreira para a sua eleição para deputado da Assembleia da República, surgiu o convite para integrar o governo e eu achei que era um desafio interessante. Enfim, nunca esperei era que fosse por tantos anos. Essa apetência para o associativismo, para o apoio para as causas, é uma coisa que vem de infância? No liceu eu fazia parte da comissão de finalistas que organizou a viagem, portanto sempre tive essa motivação para causas e para estar entretido, enfim, para além daquilo que eram as ocupações de estudante. E esse dever de cidadania sempre esteve muito impregnado em mim próprio. Muito bem. Sempre quis ser advogado? Foi sempre o que quis fazer? Por acaso não é bem assim. Eu, quando fiz o antigo 6º e 7º ano, os 10º e 11º ano, estava na área de Economia. E, curiosamente, nessa altura abri a Universidade dos Açores, também por essa altura, e com o curso de Gestão. E então passou-me pela cabeça que o meu pai diria, e os meus pais com muita razão, porque é que vais para Lisboa estudar se tens aqui o curso nos Açores. E então, de um momento para o outro, me deu para Direito e fiz as cadeiras externo de Filosofia, História, não sei mais quantas, e passei e depois cheguei a casa e disse: olha, me dei de curso, afinal veio para Direito. Como é que foi um açoriano chegar a Lisboa, desenrascou-se bem, não houve problema, como é que foi? Eu felizmente já conhecia Lisboa. Eu sou o mais novo de 3 irmãos e o meu irmão mais velho estudava em Lisboa, tirou engenharia em Lisboa e eu fui lá visitá-lo algumas vezes e portanto já conhecia Lisboa. Ficou mais fácil assim. O primeiro ano é muito difícil porque viver em Vila Franca e Ponta Delgada e eu depois ir para Lisboa são, enfim, conceitos completamente diferentes de vida. Ainda por cima sozinho e portanto, mas arranjamos casa, um grupo de pessoas, arrendamos uma casa, éramos 6, éramos 4, 2 raparigas e 2 rapazes, e arrendamos um apartamento e a coisa correu bem. As sociedades às vezes apertavam bastante. Depois era preciso também saber gerir um orçamento. É a primeira vez que a pessoa sai de casa e tinha o dinheiro para o mês, depois gastava o dinheiro todo no início do mês, faltava para o fim, enfim. Essas coisas que depois vamos aprendendo a gerir, mas faz bem sair da casa dos pais e ir, enfim, aprender a viver sozinho. É verdade. Desses tempos de capa preta, de estudante, o que é que se lembra mais? O que mais me marca é o convívio com as amigas, com os amigos, de facto as noites prolongadas e depois um forcing enorme na época de exames para estudar até às 4, 5 da manhã para recuperar o tempo perdido. Nunca perdi nenhum ano, tinha um contrato com o meu pai de que não podia perder, se perdesse ou depois o próximo ano já era eu que tinha que sustentar. Portanto, tinha 5 anos para tirar o curso e isso o meu pai pagava. Depois dos 5 anos eu tinha que trabalhar para pagar os estudos. O que é que se lembra mais dos seus pais? Porque, infelizmente, os dois já faleceram. Enfim, sim, já faleceram os dois.
Aquilo que me lembro, quer dizer, aquilo que me lembro é toda a vida, enfim, toda a minha educação, toda a minha formação teve por base, por um lado, o meu pai mais ríspido e mais autoritário, como eram os pais, e a minha mãe mais conciliadora, mais, enfim, mais a quem eu podia, enfim, dizer alguns segredos. O meu pai nem pensar, senão levava a pedir levar. Por acaso não era muito bater, só me recordo de ele me ter batido uma vez. Mas naturalmente porque eu mereci, portanto não me queixo dessa parte. Eu devo imenso ao meu pai em determinação, em fundamentação, portanto, grande parte do que eu sou deve naturalmente aos meus pais. Muito bem. Cresceu aqui na Ponta Garça, não foi? Sim, eu fiz a instrução primária aqui na Ponta Garça, 2 anos, a primeira e a segunda classe, e essa era a casa dos meus avós, onde eu vinha frequentemente, eu morava mais abaixo, mas enfim, vinhamos aqui frequentemente. Essa casa traz-me imensas recordações, quer seja das matanças de porco aqui atrás, quer seja das galinhas, dos ananases e também do tanque de estufas onde aprendi a nadar. Depois vocês mudaram-se para Vila Franca. Exatamente. Portanto, o primeiro aqui, o meu professor foi o professor Eduino da Terra Vargas, primeira e segunda classe, e eu depois terceira e quarta classe, já em Vila Franca, com o professor Lariano. Depois ainda fiz o primeiro ano no externato, mas os meus pais entenderam que era melhor para nós, para a nossa educação, irmos estudar para a Ponta Delgada e, portanto, fomos estudar para a Ponta Delgada a partir do segundo ano. Qual foi o professor que o marcou mais? Eu tenho a ideia que teve o atual Presidente da República como professor. Sim, hoje é fácil dizer que foi o Marcelo Rebelo de Sousa, mas de facto foi. Primeiro porque foi logo nos primeiros anos. Ele era professor de Constitucional e, portanto, foi logo nos primeiros anos. E era uma diferença abismal entre aquilo que eram os professores que nós estávamos habituados a ter do liceu e um professor tipo enciclopédico, que falava tudo e mais alguma coisa, sem ler papéis. Hoje já não é professora, mas na altura era assistente. Leonor Beleza também me marcou bastante. Quais foram as suas referências na escola, no direito, depois na política também? Bem, o tempo de estudo, de facto, o primeiro professor é muito marcante, o professor Eduino Terra Vargas. Ele era um ótimo professor e tenho ótimas recordações dele. Depois, o único ano que passei no externato de Vila Franca, havia uma professora muito marcante pela sua competência e pela dedicação, a professora Laura Araújo, era professora de português, e marcou-me também bastante, embora fosse só um ano. Depois, o percurso do liceu, havia vários professores com melhores características do que outros. Referências em casa, naturalmente, muito significativas dos meus pais. Na política, eu não tenho, quer dizer, quando comecei a política, o presidente do governo era o Carlos César e, portanto, tenho uma forte referência do Carlos César. Algum momento menos bom? Alguns momentos menos bons que são tão maus que eu prefiro nem falar neles. Os segundos é a morte do meu pai e da minha mãe. São os mais marcantes e os mais terríveis. Enfim, porque é uma despedida eterna e isso, enfim, deixa marcas. E os melhores, ou o melhor momento, se é que pode eleger? Eu não tenho assim um momento de... Talvez o grande momento de felicidade tenha sido acabar o curso, porque os momentos de estudo eram tão intensos e tão extenuantes que cansava mesmo estudar para os exames. Eu lembro-me em Lisboa, a época de exames em junho, enfim, finais de junho, princípios de julho, temperaturas altíssimas, de 30 graus, 35 graus, e enfim, a gente morava num apartamento, não tinha ar-condicionado, e portanto era o calor intenso. E então tínhamos uma pia, na varanda, uma pia de lavar roupa, daquelas de cimento, e enchia de água, metia-me dentro da pia de água fria, para poder estudar, enfim, com alguma temperatura normal. Se pudesse passar uma hora conversando com uma pessoa do mundo, quem é que seria? Já faleceu, a pessoa que eu mais gostaria de falar, só falei uma vez com ela, que é o Agostinho da Silva. Sabe, as pessoas da idade do professor Agostinho da Silva, como o professor Vintrino Mésio, que nós nos recordamos
do bem me lembro da televisão, eram conhecimentos enciclopédicos e de um conhecimento abrangente da vida e da sociedade e do mundo, que era fantástico falar com pessoas assim. Eram pessoas que me deixavam extasiados pelo conhecimento, pela sabedoria, pela sensatez, pelo bom senso. O meu avô paterno também, que aqui em Ponta Garça, eram muitos serões em casa dele, ele também era muito conhecedor da história de Portugal e aprendi muito com ele. E se pudesse voltar ao passado, mudaria alguma coisa na sua vida? É natural que sim, é natural que algumas coisas podiam ter mudado, mas como é impossível a gente mudar o que está passado, o melhor é conformar-me com os erros e tentar aprender com os erros para não os repetir. E se pudesse dar um conselho a si próprio, há 10 anos ou há 20, que conselho daria a si próprio? Assim, a minha vida até antes da política e depois da política. Quando eu fui para a política, quando me convidaram para secretário regional, disse ao meu pai, convidaram para secretário regional, eu vou aceitar, mas gostava de o vir, não sei o quê. Ele disse, isso é lá contigo, só espero que não me venhas a pedir dinheiro. E é um bocado isso. Na verdade, eu já devia ter saído, voltado à advocacia, que é a minha profissão, é aquilo que eu sei fazer. Agora, o que é que aconteceu? Eu fui mudando de atividade. Primeiro secretário regional, depois deputado na Assembleia da República, agora presidente de Câmara, e essas mudanças fizeram com que eu me entusiasmasse com as novas funções e que me quase que renascesse para experiências novas. O que mais gosta de fazer quando não está a trabalhar? Viajar. As viagens, também aprendo muito nas viagens. Gosto de conhecer, gosto de visitar os museus, gosto de conhecer as novas realidades, as sociedades diferentes, e sempre que tenho uma oportunidade de viajo. E no verão, o nosso mar, enfim, que é fantástico. Há muitas coisas que eu decido como Presidente de Câmara hoje em dia por ter visto noutros sítios. E isso, enfim, traz-me mais conhecimento e o saber não ocupa espaço. Exatamente. Dessas viagens todas, quais as que estariam no top das 3 primeiras? Se é que gostei muito de 3 sítios diferentes que gosto bastante. A Austrália, segundo, não por ordem, Brasil, Austrália, Brasil. Depois, quer dizer, depois já os Estados Unidos, tenho muito boas referências, por exemplo, de São Francisco, gostei muito de conhecer São Francisco, também Miami. Gosta de ver filmes? Os do Stanley Kubrick marcaram-me bastante, eram muito fortes. Ou do Pasolini também, que também me marcou bastante em algumas áreas, quando nós, enfim, vivíamos aqui numa mentalidade muito fechada e, portanto, ver esse tipo de filmes mais fortes e dinâmicos marcaram-me profusamente quando estive a estudar em Lisboa. E livros? Há algum livro que destaca, tirando os de direito, claro? Quando era mais jovem, O Príncipezinho marcou-me bastante, do Saint-Exupéry. Depois há muitos livros. Enfim, outro que me marcou bastante quando iniciou a Revolução em 74, 75, um livro do Pulitzer sobre ciência política, abriu-me muito os horizontes nessa área. Depois há muitos livros. Hoje, aqueles que me têm deleitado mais são os livros do cardeal Tolentino Mendonça, que também tem uma escrita fantástica. É um homem de fé? Sou. As pessoas, alguns dos meus amigos que são católicos, eu sou católico não praticante. Enfim, o que é que isso significa? Isso significa não ir à missa todos os domingos. Agora, o ser cristão, católico, e tentar ter como guia os mandamentos do cristianismo, isso mantenho isso e acredito em Deus. Quem é o Ricardo Rodrigues? É difícil dizer. Eu sou, à primeira vista, uma pessoa que parece tímido e distante,
Depois, quando me conhecem, não sou nada disso, sou muito próximo, muito cordial, muito social. Sou amigo do meu amigo, sou leal, muito leal aos meus amigos e às minhas, enfim, e na política isso é muito importante. Detesto a hipocrisia, sou muito frontal nos meus dilemas, normalmente não me escondo nada na manga, aquilo que eu tenho para dizer digo, mas também esqueço com facilidade, depois de dizer esqueço com facilidade alguma ofensa, e tento fazer uma vida, enfim, não prejudicando ninguém, e agora no serviço público fazer o melhor que ser e o melhor que posso em prol da minha comunidade. Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer. E porque o saber não ocupa lugar, ficamos a conhecer um pouco mais do homem por detrás do político Ricardo Rodrigues.